Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Como prometido, vamos hoje para a segunda parte do vídeo, que mostra as histórias de equipes campeãs nacionais aqui na América do Sul, que atualmente estão disputando as últimas divisões de seus países. Confere só! Assim como acontece no Paraguai, o Equador é outro país com poucos campeões diferentes. No total, de 1957 até hoje, apenas 10 clubes venceram a primeira divisão equatoriana. Entretanto, entre esses poucos campeões, atualmente 2 estão bem longe da elite nacional. O primeiro caso que será abordado é o do Everest Sports Clube. Fundado em 1931 na cidade de Guayaquil, esse clube despontou no futebol equatoriano nas décadas de 40 e 50, ao vencer por diversas vezes o campeonato da província de Guayas. Aliás, foi justamente durante esse período que o Everest revelou para o mundo o craque Alberto Spence, simplesmente um dos maiores jogadores equatorianos da história e até hoje o maior artilheiro da Libertadores. Mas foi na década de 60 que o Ciclone Vermelho, como é conhecido pela torcida, chegou ao seu auge. Na primeira divisão do Campeonato Equatoriano de 1962, a equipe conseguiu terminar em primeiro na fase de pontos corridos e na grande final, ao empatar em casa com o Barcelona de Guayaquil por 1-1, levou o troféu de campeão. Vale ressaltar que, na época, o regulamento do Campeonato Equatoriano não previa a decisão por pênaltis. Por isso, em caso de empate na final, o Everest ficaria com o troféu. Infelizmente, depois de cair para a segunda divisão em 1983, o Everest passou a viver com diversos problemas financeiros. Além de nunca mais ter voltado à elite nacional, o Ciclone Vermelho está há anos disputando apenas as divisões da província de Guayas. Para voltar à Série B do Equador, eles precisam vencer a primeira divisão dessa competição regional. O outro campeão equatoriano, que hoje também vive uma realidade bem difícil, é o Deportivo Quito, um dos clubes mais tradicionais do país. Criada em 1940 e refundada 15 anos depois, essa equipe da cidade de Quito viveu seus melhores momentos na década de 60, faturando 2 vezes a primeira divisão, e no início dos anos 2000, quando ganhou mais 3 troféus da maior competição do Equador. Já no âmbito internacional, eles também ganharam fama fora do Equador por diversas participações na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Todavia, apesar da grandeza, o Deportivo Quito vem lutando há anos para superar uma das maiores crises de toda a sua história. Afundada em dívidas e respondendo a diversas ações trabalhistas, essa equipe começou a sofrer uma série de punições pesadas por parte da FIFA e também por parte da Federação Equatoriana de Futebol. E isso teve como resultado uma dura queda para as divisões amadoras do futebol nacional em 2018. Pois bem, para quem não sabe, nas últimas temporadas o Deportivo Quito vem jogando apenas o Campeonato Amador de Pichincha, que é uma liga regional que faz parte da terceira divisão equatoriana. Caso vençam essa competição, eles voltam para a segunda divisão nacional. Partimos agora para o Uruguai para falar sobre o Clube Atlético Bella Vista, mais um campeão nacional escondido nas últimas divisões do seu país. Fundado em 1920 na capital Montevideo, o Bella Vista foi por muitos anos considerado um dos clubes mais respeitados do futebol uruguaio, não só por somar diversas participações na primeira e na segunda divisão nacional, mas principalmente por ter sido a casa de alguns jogadores importantes para o país, como José Nassassi, capitão da Celeste na Copa do Mundo de 1930, e Leandro Andrade, um dos grandes nomes uruguaios nas conquistas olímpicas de 1924 e 1928. E mais, nos anos 90, a equipe papal, como é carinhosamente conhecida por conta da semelhança de sua camisa com a bandeira do Vaticano, também gravou de vez o seu nome na história ao faturar o troféu da primeira divisão, com direito a uma campanha incrível, vencendo 16 dos 19 jogos. Infelizmente, como tradição não paga as contas, o Bella Vista é mais um clube que nos últimos anos sofreu as consequências de problemas financeiros. Em 2013, por exemplo, após quase sofrer uma expulsão devido a dívidas, a equipe papal caiu da primeira divisão uruguaia.
Já em 2019, após tentativas frustradas de voltar para a elite, eles conseguiram um amargo rebaixamento para a Primeira Liga Amadora, que na prática é a terceira divisão do Uruguai, e desde então, eles nunca mais saíram de lá. E para finalizar, bora falar do Minervém Sport Clube, um campeão da primeira divisão venezuelana que praticamente sumiu nos últimos anos. Fundado em 1985, o Expresso Azul, como também é conhecido, foi uma verdadeira sensação do futebol venezuelano nos anos 90. Isso porque, além de ter faturado o troféu da primeira divisão em 1996, eles também foram o primeiro clube venezuelano a chegar às quartas de final de uma Libertadores. E mais, ainda nos anos 90, eles também foram responsáveis por introduzir um novo estilo de jogo na Venezuela. Muitos até acreditam que esse clube foi a grande referência no processo de desenvolvimento da seleção venezuelana, que na época era disparada a pior seleção do nosso continente. Bom, devido a problemas financeiros desde o início dos anos 2000, o Minervém passou por inúmeros processos de reformulação, chegou a fechar as portas 2 vezes e, em 2008, retirou sua inscrição da segunda divisão venezuelana. Desde então, a equipe soma apenas participações esporádicas na terceira divisão nacional. Se você não assistiu à primeira parte, o link está aqui no comentário fixo. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!